Olá pessoal, estamos aqui novamente então para continuar nossa série de vascularização de cabeça e pescoço, tá? Então nós ainda iremos continuar ali sobre as ramificações anteriores, principalmente ali da artéria carótida externa, ok? Então vamos lá, nós já vimos, né, na aula anterior, né, na videoaula anterior, um pouquinho sobre a artéria tireoide superior e um pouquinho sobre a artéria lingual, né? Hoje nós vamos dar continuidade então para falar então da nova vascularização anterior então que nós temos aqui na vascularização, na ramificação da artéria carótida externa, beleza? Então aqui, pessoal, olha só, nós temos então aqui a carótida comum, né, que novamente falando para vocês aqui, se ramifica formando a carótida externa e a carótida interna, ok? A primeira ramificação anterior, então, a tireoide superior, a segunda aqui, a artéria lingual, tá? A terceira ramificação que nós temos, vamos tirar aqui a parte da estrutura óssea, a terceira ramificação anterior que eu tenho, então, aqui, ó, é essa estrutura aqui chamada de artéria facial. Olha só, artéria facial, ok? Essa artéria facial aqui, pessoal, então é a terceira ramificação anterior que nós temos aqui da carótida externa, beleza? A primeira, como eu falei para vocês, tireoide superior, a segunda aqui, a lingual, e a terceira aqui, a facial, beleza? Então veja bem, a artéria facial, então ele vai começar na parte mediana aqui, ó, da mandíbula, olha só. Então aqui nós temos a mandíbula, logo posterior aqui ao ramo da mandíbula, né? Mais em direção aqui a essa estrutura chamada de ligamento estilomandibular, tá? Porque ele sai aqui do processo estiloide, vai até aqui a mandíbula, ele vai estar saindo aqui, então, vai ter uma ramificação anterior da carótida externa, formando então aqui a artéria facial, tá? Essa artéria facial, pessoal, aqui nessa imagem não mostra, mas nós temos as primeiras ramificações superiores logo depois que ele vai formar a artéria facial, tá? Essas primeiras ramificações aqui superiores são chamadas de artéria palatina ascendente, tá? Justamente porque ela vai para essa região aqui, ó, do osso palatino, ok? Então, ela vai suprir essa parte aqui posterior do osso palatino, do palato, beleza? E em seguida, nós temos aqui, ó, um pouquinho do trajeto dele, então ele vai passar pela porção medial aqui do ângulo da mandíbula, tá? E ele vai ter uma passagem, ó, uma transposição, então, da parte medial, partindo para a parte inferior aqui do corpo da mandíbula e vindo para a parte frontal, ok? Essa transição aqui, ele fica mais ou menos na direção do músculo masseter. Vamos pegar aqui, vamos colocar um músculo, olha só. Aqui então tem o músculo masseter, nessa direção do músculo masseter eu vou ter aqui, ó, a passagem então no músculo do artéria facial, ok? Essa artéria facial então, ela vai seguir na direção então do músculo masseter, tá? Outro cuidado que nós temos que ter é que ela vai passar aqui, ó, muito próximo dessa região, na parte inferior e próximo das regiões dos molares. Beleza? Então é um ponto importante aqui para a gente se atentar com relação a qualquer procedimento que será realizado nessa região. Beleza? Vamos tirar aqui novamente a estrutura óssea, porque nós temos aqui, ó, uma ramificação. Então, essa parte aqui que ele vai transpor para a parte anterior da mandíbula, tá? Nós temos uma ramificação que ela vai dar continuidade, então, para aquele direcionamento na parte medial da mandíbula. Essa estrutura aqui é chamada, então, de artéria submentual, tá? Artéria submentual, então, como vocês podem observar aqui, ó, ela vai entrar aqui, vai prolongar aqui na parte interna da mandíbula, na região do mento, na região interna do mento, tá? Na mesma situação, nós temos um prolongamento aqui que ele vai transpor indo em direção aqui ao forame mentual, tá? E ele vai inclusive fazer uma anastomose aqui, ó, com relação à artéria mentual, beleza? Então, essa porção aqui, essa primeira parte aqui da artéria facial, então, aqui a artéria facial, ele vai ter aqui uma ramificação superior que é a palatina ascendente, tá? Ele vai ter essa transposição da parte medial para a parte frontal, então, da artéria facial. Eu tenho uma ramificação aqui, ó, chamada de artéria submentual, ok? E essa porção que vai
subir aqui na direção da face, por isso ele recebe esse nome de artéria facial, ele vai ter duas ramificações indo em direção aos lábios, ó. Essa ramificação em direção ao lábio inferior, então chamada de artéria labial inferior. E uma nova ramificação aqui indo em direção ao lábio superior, artéria labial superior, ok? Essas artérias labiais, então, como o próprio nome já fala, ela vai em direção aos lábios, tá? São artérias calibrosas que vão percorrer essa direção dos lábios, tudo bem? Aqui nós estamos observando alguns pontos aqui, ó, de ramificação, tá? Isolada. Pode acontecer em variações anatômicas, né? Nós temos aqui um ponto de ramificação única, tá? Somente partindo aqui uma porção superior, uma porção inferior aqui em direção aos lábios, tá? Geralmente ele vai partir ali mais ou menos na direção do ângulo do lábio, ok? Dando continuidade, tá? Nós teremos essa sequência aqui, ó, da artéria facial, tá? Essa artéria facial, ela vai soltar ramificações aqui em direção ao nariz, tá? É chamado então de artéria nasal lateral, tá? Essa artéria nasal lateral, então, ela vai em direção à porção lateral do nariz, ok? E essa parte sinalizada aqui, que está mostrando como artéria angular, na verdade ele vai pegar dessa região aqui, ó, depois da formação das artérias nasais, tá? Ele vai ter um prolongamento indo em direção a essa região aqui medial, ok? Essa parte aqui é chamada de artéria angular. Para não confundir, vamos ver aqui um pouquinho na imagem, tá? Então, através dessa imagem aqui, vocês vão ter uma visualização um pouco melhor sobre essa questão aqui da artéria facial, beleza? Vamos pegar aqui, vamos pegar aqui, ó, as estruturas, então. Olha só, começamos então pela carótida interna, como eu falei para vocês, tá? Uma ramificação aqui formando a artéria facial, que ele vai dar a volta aqui pela parte, vai ramificar pela porção medial da mandíbula, né? Ele vai transpor aqui pela parte inferior e indo pela parte anterior aqui da mandíbula, né? Nós temos uma primeira ramificação aqui, ó, superior. Essa primeira ramificação superior aqui é chamado de artéria palatina ascendente, ok? E nós temos aqui uma segunda ramificação que dá continuidade a essa porção medial da mandíbula, tá? Artéria submentual, olha ele aqui, tá? Mesma coisa, ele vai transpor para a porção anterior e vai se juntar ali na artéria mentual, ok? Dessa artéria facial, então, dando continuidade, ele vai sofrer aqui duas ramificações, né? Então, nós temos aqui a artéria labial inferior e a artéria labial superior, ok? Então, essa artéria que nós falamos aqui, da artéria facial, olha só, ele seguindo aqui, opa, troquei de cor. Essa artéria facial aqui, ó, seguindo aqui, né? Ele vai dar origem, olha só, a duas ramificações de artérias, tá? Então, essas ramificações de artérias, nós temos aqui a artéria dorsal nasal, né? Que ela vai para essa região do dorso do nariz. E nós temos também aqui a artéria lateral nasal. Olha só, vai indo para a região lateral do nariz, ok? E daí ele vai formar a artéria angular, tá? Essa artéria angular aqui, ó, ela vai estar se juntando com essa porção oftálmica, né? Lembra da artéria oftálmica, né? Então, nós estamos se juntando aqui a artéria angular com a artéria oftálmica, bem nessa região aqui, ó, medial, então, da órbita, ok? Do globo ocular ali, beleza? Então, essa é a artéria facial, pessoal. Então, nós temos a artéria facial, só recapitulando aqui rapidamente, ele é a terceira ramificação anterior, então, da carótida externa, em que nós temos ali uma primeira ramificação superior da artéria facial, né? Essa primeira ramificação superior, ele vai formar ali a artéria palatina ascendente. Essa artéria, ele vai passar pela porção medial aqui da mandíbula, vai transpor para a porção frontal, tá? A continuação dela vai formar a artéria submentual, tudo bem? E aqui, logo passando nessa região dos lábios, ele vai soltar as ramificações do lábio inferior, do lábio superior. Então, artéria labial inferior, artéria labial superior, ok?
Passando ao lado então dessa região nasal, mesma situação que aconteceu ali nos lábios, ele vai soltar aqui então a artéria nasal lateral e aqui a artéria dorsal nasal, tá? E formando aqui a artéria angular. Essa artéria angular, ela vai se anastomosar, né? Ou seja, ele vai se juntar ali, vai sofrer essa anastomose, né? Com a artéria oftálmica, beleza? E vai formar aqui então, mais ou menos nessa região, na parte medial do globo ocular, ok? Pessoal, é mais ou menos então, dentro do que nós temos ali dessa situação dentro dessa situação das artérias faciais, né, das ramificações das artérias faciais, é mais ou menos o que nós tínhamos para abordar, tá? Nós faremos uma próxima videoaula ali, exclusivo da parte da artéria maxilar, que é muito importante para vocês, beleza? Valeu, pessoal, bons estudos, até a próxima!